Para quem tem dúvida a respeito do que virá depois da vida, né, ou imediatamente após a morte, existem algumas teorias, até dentro da herança dita cristã, que são estranhas à Escritura. Por exemplo, alguns de determinadas seitas, né, alguns adventistas, por exemplo, eles pensam na parte do ponto de vista dos ímpios, que o julgamento de Deus se dará não no inferno, literal, mas que esse julgamento se dará por uma aniquilação total do homem. Então, um homem, ao invés de ser punido no inferno, ele morre e é aniquilado. Isso é estranho à palavra de Deus. Existem aqueles que acham que todos vão ser salvos, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e de alguma forma Ele vai salvar todo mundo. Né? Existem aqueles que são universalistas, os que defendem o aniquilamento, os que defendem a universalidade da salvação, os que dizem que não há salvação nenhuma, os que dizem que depois desta vida não há nada, antes também não havia, então é tudo um grande acaso e morreu, acabou. Mas a Escritura não pensa assim. E por isso que os nossos símbolos de fé interpretam da maneira correta. Quando nós morremos, imediatamente segue-se o juízo. Em que sentido? Os que viveram para a glória de Deus em Cristo são imediatamente unidos a Ele novamente. Essa foi a promessa que Cristo fez ao ladrão da cruz ali, ao seu lado. Ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E alguém pode dizer, mas Cristo só ressuscitou no terceiro dia. Como é que ele estava no paraíso no mesmo dia? Ora, porque é o Espírito de Cristo. O Espírito do Senhor, que é o Espírito de Deus, está em todos os lugares. Nada o prende. E assim será também na nossa ressurreição. A primeira morte que nós vamos enfrentar, nós vamos morrer, e se não for ainda a hora de Cristo ter voltado, nosso espírito vai subir imediatamente. E vai se unir novamente com o Senhor, nosso Pai, e com todos os que morreram em Cristo na mesma fé que nós temos, a grande família da fé. E é por isso que, ao lermos o Antigo Testamento, sempre percebemos que os patriarcas, quando eles morriam, eles eram sepultados, e o texto bíblico diz, e eles eram unidos aos seus pais. Porque é isso que vai acontecer. Nós seremos unidos aos nossos pais na fé. Todos os nossos ancestrais na fé. Todos os patriarcas, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os membros mais anônimos da igreja, nós seremos unidos a eles, irmãos, imediatamente. Mas a grande ressurreição, e por isso também, no terceiro dia, né, um tempo depois, Cristo subiu. Haverá uma ressurreição onde o nosso corpo sepultado se encontrará novamente com a nossa alma. E nós teremos um corpo ressurreto, um corpo glorificado. E este corpo glorificado, né, tal qual o de Cristo, ele vai ter capacidades que nós não temos hoje. Cristo ressurreto tinha, né, determinadas capacidades que não tinha antes como homem. Mas ele tem também a naturalidade de um corpo essencialmente humano. Ele não está em todos os lugares, né? Nós não vamos nos tornar deuses. Isso era o que Adão queria. Nós não vamos nos tornar deuses. Vamos ser pessoas. O nosso corpo, nele não habitará mais enfermidade, pecado, maldade, inclinação para aquilo que é contrário à palavra de Deus. Isso é a nossa grande vitória. Nós estaremos plenamente com o Senhor. Que bênção isso, irmãos. Teremos um corpo, porque alguns acham que a ressurreição é só da alma, né? A exemplo dos gnósticos. Acabei me esquecendo de mencioná-los. Mas não pode ser uma ressurreição só da alma. E eles falam isso porque eles pensam que o corpo é mau. Mas o Deus nos fez corpo e alma. Então, quando Ele nos ressuscitar, no último dia, nosso corpo e nossa alma se encontrarão novamente.
E nós teremos o prazer e o privilégio de viver nesse mundo, não em outro mundo, neste mundo restaurado, sem pecado. Porque os planos de Deus não ficam pelo meio do caminho. Quando você tiver dúvida a respeito dos planos de Deus, lembre-se da história da redenção. Ora, de um certo ponto, o plano de Deus completo envolvia, inclusive, o pecado. Mas o plano da consumação, o plano final de Deus, é o plano de comunhão com o seu povo. Nem Adão foi capaz de frustrar os planos de Deus. Nem você será capaz de frustrar os planos de Deus. Nem mesmo Satanás será capaz de frustrar os planos de Deus. Porque aquilo que ele começou, ele findará. Aquilo que ele fez desde os seus decretos eternos, isso se dará no tempo do Senhor. Que bênção é saber que os nossos corpos e as nossas almas estão sendo preservadas em Cristo. Mas, por outro lado, devemos nos lembrar da segunda parte do que diz o catecismo. Os que não morrerem em Cristo, estes terão o seu corpo e a sua alma lançados no inferno. Não tem aniquilacionismo. Não existe isso. Não existe essa ideia de morreu, acabou. Não. Morreu. Nunca diga no velório de um descrente para consolar as pessoas que estão ali, dizer, sabendo que aquela pessoa era um idólatra, era uma pessoa completamente depravada, e você diz, não, essa aqui está no céu. Não fale isso. Obviamente você não vai ser grosseiro, não vai ser desrespeitoso, mas você não vai mentir numa hora como essa para confortar. Não se conforta com a mentira. Mas falemos para os vivos, arrependam-se e creiam, para que não sejam lançados no lago de fogo e enxofre, corpo e alma. Mas se cremos no Senhor, nós temos a certeza que um dia o nosso corpo e a nossa alma estarão diante de Cristo, ressurretos, restaurados e glorificados para uma vida eterna de gozo com o Senhor. Deus seja louvado por isso. Amém.